Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Nós hoje estamos aqui para falar de um conteúdo que é de suma importância para a história. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. E aí, o que vamos estudar nessa aula de hoje? Primeira Guerra Mundial, as fases dessa guerra, o início da Primeira Guerra Mundial, a política de aliança, né? Tríplice Entente, Tríplice Aliança, as trincheiras, algumas causas da Primeira Guerra Mundial, as exigências impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, a paz armada e as consequências dessa guerra. Aqui nós temos algumas imagens que retratam essa Primeira Guerra Mundial, né? E aí nós vamos começar a ver essas três fases de guerra. Guerra de movimento, essa guerra de movimento foi quando esses soldados começaram a se movimentar. Guerra de trincheiras, eles ficavam entrincheirados, né? Quilômetros e quilômetros de buracos eram cavados no chão e esses soldados ficavam dentro desses buracos. Saída da Rússia, 1917, e entrada dos Estados Unidos, né? Mas lembrando que a Rússia não saiu por causa, né, que os Estados Unidos estavam entrando na guerra, mas sim porque eles estavam passando pela Revolução Socialista. E aí, o que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial? Né? Vários problemas atingiram essas nações europeias no início do século XX. A Alemanha e a Itália, né, ficaram de fora, né, desse processo neocolonial, já enquanto França e Inglaterra exploravam diversas colônias ricas em matérias-primas, né, com um grande mercado consumidor. A insatisfação da Itália e da Alemanha pode ser apontada como uma dessas causas dessa grande guerra. Entre os principais fatores que estiveram na origem desses conflitos ocorridos até a primeira metade do século XX, né, está a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. A gente tem que no início do século XX, né, uma forte concorrência comercial entre esses países europeus foi desenvolvida, disputa pelos mercados consumidores. E aí esses países eles estavam empenhados em uma corrida armamentista, em que um queria se armar mais do que o outro. E essa corrida bélica gerava um clima de apreensão, de tensão e de medo nesses países, porque cada um queria se armar mais que o outro, né? Existia também entre duas nações poderosas da época uma rivalidade muito grande, né? A França havia perdido no século XIX a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana e havia um revanchismo francês porque ela queria recuperar o território da Alsácia-Lorena. A gente tem um nacionalismo exagerado, o pan-germanismo, o pan-eslavismo. Esse pan-germanismo, ideologia e movimento que visava agrupar em um único estado todos os povos de origem germânicas. O pan-eslavismo, sistema político que visava agrupar todos os povos eslavos, né? Esse pan-germanismo e esse pan-eslavismo também influenciaram, trazendo com que aumentasse mais ainda esse clima de alerta na Europa, né? Havia uma forte vontade nacionalista desses germânicos em tornarem eles um único país e também dos eslavos em tornarem eles, né, um único país. Início da Primeira Guerra Mundial, o estopim para que esse conflito acontecesse foi o assassinato de Francisco Ferdinando, né, príncipe do Império Austro-Húngaro, em uma visita a Sarajevo, na Bósnia. E aí investigações levaram ao criminoso que seria, né, um sérvio, que fazia parte de um grupo sérvio chamado Mão Negra, que era contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas que a Sérvia tomou, né, e declarou guerra em 28 de julho de 1914, declarou guerra à Sérvia e aí iniciava a Primeira Guerra Mundial. Política de aliança, gente, Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, né, que depois teve a entrada dos Estados Unidos e depois a entrada do Brasil. Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria e Itália. A Itália permaneceu neutra até 1915 e depois mudou de lado. Participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. O Brasil enviou, né, uma missão médica com um pequeno contingente de oficiais do Exército e uma esquadra naval que se envolveu em alguns confrontos com submarinos alemães para ajudar a Tríplice Entente. As batalhas dessa Primeira Guerra se desenvolveram principalmente em trincheiras. Esses soldados passavam muitos dias entrincheirados, né? E aí eles lutavam pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome, as doenças também eram inimigos daqueles soldados. No combate também a utilização, né? Foram utilizadas novas tecnologias como os aviões, né? E também os tanques de guerra foram utilizados. Enquanto os homens trabalhavam
né? Enquanto os homens lutavam nessas trincheiras, as mulheres trabalhavam nessas indústrias bélicas. As trincheiras, gente, a representação dessas trincheiras, quilômetros e quilômetros de buracos eram cavados no chão e esses soldados ficavam, né, lutando aí. Hoje a Primeira Guerra Mundial não nos traz tanta curiosidade, não nos desperta tanta curiosidade como a Segunda, mas, no entanto, nós temos que entender que a Primeira Guerra Mundial foi uma das causas para que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Vale lembrar, né, que entre os que lutaram na Primeira Guerra Mundial estava o cabo do exército alemão, que anos mais tarde se tornaria mundialmente conhecido, Adolf Hitler, né, que é conteúdo de Segunda Guerra, mas isso é um papo para uma outra videoaula. Algumas causas dessa Primeira Guerra Mundial: desenvolvimento dessas nações capitalistas europeias, uma rivalidade imperialista, disputa colonial por um nacionalismo agressivo, corrida armamentista que expandiu os pontos de atrito entre essas potências. O fato que determinou esse início dessa Primeira Guerra Mundial foi, de fato, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, que era herdeiro do trono austríaco, né. Desde 1871, as potências europeias estavam em uma paz umas com as outras, mas essa paz era uma paz armada. Cada um estava tentando se armar mais que o outro, né? Quando a guerra começou, de um lado estava a Inglaterra, a Rússia e França, do outro a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. A exceção foi a Itália, que permaneceu neutra até 1915 e depois mudou de time, né? Essa mudança de time tinha uma razão. A Itália entrou na guerra sob a promessa de seus novos aliados e que receberia o território das regiões fronteiriças da Áustria, né? Em 1917, a Inglaterra e a França perderam um aliado importante, a Rússia, porque, como eu já falei para vocês, a Rússia estava passando pela Revolução Socialista. Ela não saiu da guerra por causa da entrada dos Estados Unidos. Mas aí, a Tríplice Entente ganhou um novo reforço com a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? E aí, a Rússia, ela assinou um tratado de Brest-Litovsk, que era um acordo de paz para sair da guerra. Os Estados Unidos, eles declararam guerra à Alemanha após vários navios norte-americanos serem torpedeados, atacados por submarinos alemães, né? Os Estados Unidos entraram ao lado da Tríplice Entente, pois havia acordos comerciais a defender, principalmente com Inglaterra e França. O fato que marcou a vitória da Entente, forçando os países da aliança a assinarem a rendição, né? Os derrotados tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, que impunha fortes restrições e punições, né? A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu a região do corredor polonês, teve que devolver à França o território da Alsácia-Lorena, né? Além de ter que pagar os prejuízos dos países vencedores. Então, o Tratado de Versalhes, né, também influenciou em causa da Segunda Guerra Mundial. Ele foi assinado em 28 de julho de 1919, tá? Um acordo de paz assinado entre esses países europeus após o final dessa Primeira Guerra Mundial. Foi esse Tratado de Versalhes, né? A Alemanha assumiu total responsabilidade sobre a Primeira Guerra Mundial, comprometendo-se a cumprir uma série de exigências econômicas, políticas e militares. Essas exigências foram impostas à Alemanha pelas nações vencedoras, principalmente Inglaterra e França. Em 10 de janeiro de 1920, a recém-criada Liga das Nações Unidas, que hoje é a ONU, ratificou, confirmou o Tratado de Versalhes. Algumas exigências impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes: reconhecimento da independência da Áustria, devolução do território da Alsácia-Lorena à França, o pagamento aos países vencedores, principalmente França e Inglaterra, por uma indenização pelos prejuízos causados pela guerra. A Alemanha deveria ter seu exército reduzido no máximo de 100 mil soldados, né, proibição de fabricação de tanques e armamentos pesados. Aqui a gente tem os aviões que foram utilizados para fins militares durante a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial foi uma mistura de tecnologia do século XX com as táticas de guerra do século XIX. A guerra química, o bombardeamento, né, aéreo, foram utilizados pela primeira vez em massa nessa guerra. Ao final da guerra, o mundo presenciou isolamento político norte-americano, crise econômica, perda de liderança mundial dos países europeus, expansão econômica norte-americana, porque os Estados Unidos saíram muito fortalecidos dessa Primeira Guerra Mundial, declínio do liberalismo,
ascensão de regimes autoritários de direita, conquistas sociais e políticas, né? Leis trabalhistas, sufrágio universal, criação da Liga das Nações Unidas. A Sociedade das Nações Unidas foi fundada em 1919 e começou por agrupar 32 países vencedores dessa guerra, mas os esforços que essa Sociedade das Nações Unidas não foram atingidos porque eles não conseguiram manter a paz. Aqui a gente tem uma imagem que simboliza o fim dessa Primeira Guerra Mundial. A guerra afetou profundamente a economia dos países europeus, que tiveram que arcar com imensos prejuízos, até mesmo aqueles países vencedores. Consequências da Primeira Guerra Mundial: rendição alemã, a assinatura do Tratado de Versalhes, a formação da Liga das Nações, a ascensão econômica e política dos Estados Unidos. A guerra ela gerou mais de 10 milhões de mortes, deixou muitos feridos, arrasou campos agrícolas, destruiu a indústria, além de gerar grandes prejuízos econômicos. Esse mapa mental é da fonte do Descomplica, e aí a gente vê tensões do século XIX, Revolução Industrial, que levaram para que essa guerra realmente acontecesse, o conflito que realmente deu o estopim, o início a essa guerra, o assassinato de Francisco Ferdinando. A gente teve as trincheiras, o apoio de tecnologia, a gente teve a formação dessas tríplices aliança da Tríplice Entente. A Tríplice Entente era formada por França, Reino Unido, que seria Inglaterra, Império Austro-Húngaro, Estados Unidos e também depois o Brasil, A Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, A gente teve a indenização do pós-guerra com o Tratado de Versalhes, que permitiria, a Alemanha a fazer essa indenização aos países vencedores da guerra. E aí, vamos responder? As imagens apresentadas são emblemáticas de um devastador conflito e fizeram o crítico literário, ensaísta, tradutor, ficcionista e poeta Walter Benjamin afirmar: em vista de tais armas, o ritmo do conflito bélico vindouro será ditado pela tentativa não só de defender-se, mas também de suplantar os terrores provocados pelo inimigo, 10 vezes maiores. As imagens e o texto nos remetem para a letra A, Guerra Civil Norte-Americana; letra B, Guerra dos Boeres; letra C, Guerra Civil Espanhola; letra D, Primeira Guerra Mundial; ou letra E, Guerra Fria. A gente sabe que essa resposta, Primeira Guerra Mundial, a resposta seria a letra D. É isso, até uma próxima aula. Beijo!